Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu resolvi trazer um vídeo sobre os trabalhos que eu já tive aqui em Portugal. Foi bastante coisa, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo aqui, quase tudo, na verdade. Coisas assim, bem aleatórias, bem diferentes uma da outra. Eu tô aqui em Portugal há 9 anos já, pra quem não sabe. Então, claro, né? Quanto mais tempo a gente tá, mais trabalhos a gente tem, ou fica mais tempo em um determinado lugar, né? E bom, logo que eu cheguei, assim, eu ainda estava tentando tirar. Tirei meu cartão cidadão, né? Fiz o pedido. Eu já tenho dupla cidadania, tá? Já tinha dupla cidadania desde criança, mas ainda não tinha o cartão cidadão. E na época eu lembro, assim, hoje em dia é mais rápido para tirar o cartão cidadão, mas na época, assim, quando eu vim, demorou assim uns 2 meses para me entregar um cartão. E tá, eu tinha assim um papel, né, de que eu tinha feito o pedido já, eu já tinha dupla cidadania e comecei a entregar currículos, né? E comecei a entregar currículos principalmente assim em lojas, no shopping, né? Porque era que eu tinha experiência, né? Eu trabalhava como vendedora no Brasil, em loja de roupa, sempre tive assim essa experiência e gostava, né? E ainda gosto. Então comecei, né, a entregar currículos assim no shopping. Mas assim, depois quando iam, né, me ligavam, iam entrevistar, pediam, né, o cartão cidadão, perguntavam se eu já tinha, né? E eu ainda não tinha, mas eu explicava tudo, né, que eu tinha cidadania, que eu estava aqui legal, né, e tal. Mas na época eu acho que assim, como ainda não tinha tanto brasileiro aqui, principalmente aqui na região onde eu estava, né, que era aqui em São João da Madeira, em 2017. Não, 2016, foi no final de 2016, tá? Em novembro. Eu cheguei em outubro, mas comecei a procurar emprego em novembro, porque eu cheguei bem no final de outubro. Na época, assim, não tinha, assim, muitos brasileiros, então, tipo, o pessoal que ia contratar ainda não sabia direito, né, como é que funcionava isso, né? Então, para eles, assim, pelo que eu percebi, se eu não tinha o cartão cidadão é porque eu não estava legal. Se o cartão cidadão não estava na minha mão é porque, pronto, não podia. O que não é verdade, né? Porque eu estava legal no país, enfim. Já tinha até o comprovante, né? Eu levava o comprovante, né, de que eu tinha feito o pedido já do cartão cidadão. Tava só esperando me falarem para levantar, né? Ficar pronto mesmo, né? Enfim, e não consegui, assim, vaga onde eu queria, né? No shopping, né? Em loja de roupa, nem... Enfim, loja de... No geral, né? Loja de shopping, loja de decoração, enfim. Não consegui. Depois um primo meu soube que eu tava procurando emprego, ele ligou e falou que o bar, né, onde ele era DJ, né, e tal, estavam precisando de alguém para ajudar. E o trabalho era tipo um part-time, mas não era com contrato, tá? Era tipo por fora. Você recebia só o dinheiro pelo dia. E era às quartas, o trabalho era às quartas, sexta e sábado. Mas era assim, noturno. Noturno e pegava a madrugada. Era tipo 4 horas. Começava tipo às 10 da noite até 2 da manhã. Eu acho que sábado eu fazia até às 4 da manhã, não 6 horas. Assim, gente, um bar, né? Eu não estava acostumada. E até hoje eu digo que é algo que eu não gosto, que eu não gostaria de trabalhar, só trabalharia realmente se eu precisasse, tá? Restauração no geral, eu não gosto, não me dou com isso. Sou uma pessoa atrapalhada, sabe? Eu deixo cair as coisas. Não gosto, assim, do tipo de assédio, né, que as pessoas que trabalham nisso recebem, né, as mulheres. E quando eu trabalhei lá, assim, eu não gostei, gente. Eu odiava. Eu trabalhei realmente porque eu precisava na época, né? Tinha acabado de chegar aqui. Então a gente acaba aceitando, assim, o que aparece, né? Ganhava, assim, no dia, fazia o dia e já ganhava logo em seguida, né? Não era muito, mas era o que dava, né, pra época, né, era o que eu consegui. Enfim, não aguentei e acabei saindo. Depois, logo em seguida, a gente resolveu vir pro Algarve, né, veio eu, minha irmã e meu cunhado. Fomos os três para o Algarve, né, eu estou falando aqui, mas eu já não estou no Algarve, eu estou aqui em São João da Madeira novamente, né. Ou seja, quando cheguei em Portugal, eu vim pra cá, fiquei aqui uns meses, depois fui pro Algarve, morei lá muitos anos, 8 anos, e agora estou aqui de volta, né, a gente comprou um apartamento e a gente tá morando aqui. Enfim, fomos para o Algarve, em Portimão, em fevereiro. Foi logo no dia seguinte, assim, no meu aniversário. Foi dia 3 de fevereiro. E eu lembro que na época teve uma feira de emprego lá. E a feira de emprego, assim, era no pavilhão e várias empresas tinham ali o quiosque, né? Nos quais, assim, quem se interessasse ia lá, né? Se inscrevia pra vaga e depois a empresa ligava, né? E eu me inscrevi pra uma empresa que na época, gente, eu não conhecia nada aqui, tá? Nada, nada, nada. Só sabia, assim, nome de mercado, mas mesmo assim não era, assim, muita coisa, tá? E na época eu me inscrevi pra trabalhar na Jerônimo Martins. Quem não sabe, o Jerônimo Martins é a empresa, né, que é dona, né, do Pingo Doce e do Recheio, tá? Pingo Doce e Recheio é do mesmo grupo. Então, era para trabalhar no centro de distribuição do Pingo Doce e do Recheio, que era lá que chegava tudo, né, que ia para as lojas e depois saía tudo que ia para as lojas, né? Minha gata que apareceu no vídeo. Era numa cidade que não era assim, exatamente assim, muito perto de Portimão, onde a gente estava, tá? Era mais numa cidade onde tinha, assim, algumas indústrias, né, e tal, né, que era, né, lá em... Onde é que era, gente? Nossa, ok, era em August, tá? Portimão a August dava tipo uns 30 minutos de carro, assim, né?
E na época, assim, eu cheguei aqui, eu não tinha carta de condução, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. E por que eu gostei dessa empresa? Porque eles ofereciam transporte, né? Pra quem morava em algumas cidades próximas, né? E Portimão era uma delas. Então, minha gata tá aqui esbarrando na câmera, gente, por isso que ela tá balançando, tá? Ela quer carinho. Né, filha? Deixa eu mostrar ela aqui. Olha, bebê. Essa é a Rubi, gente. Essa é a Rubi, que eu peguei uns 6 anos atrás. Já fez muitas mudanças comigo, gente. Essa gata já mudou de casa, já tá acostumada, tá? Na primeira mudança ela ficou traumatizada, depois, ó, ela só aceita agora. Mas essa mudança agora eu acho que é por mais tempo, né? Se Deus quiser. Enfim, pronto, essa empresa ficava 40 minutos, né? Eles ofereciam o transporte, então eles iam buscar a gente, né? Tinha lá um ponto de encontro e iam buscar a gente. Eu gostei disso, né? E parecia ser uma empresa assim estável, né? Uma empresa grande mesmo, né? Minha gata acabou de derrubar o meu tripé, mas pronto, como tá no sofá, não tem problema. Enfim, então a empresa me ligou, falou que estava interessado em mim, que era pra eu começar e tal. Fiquei toda feliz, né, gente? Porque eu queria um emprego normal, sabe? Não queria mais trabalhar em bar, em café, né? Tava traumatizada, né, de ter que voltar pra isso, sabe? Eu sei que é um emprego digno, eu sei que é um emprego que, pronto, muita gente gosta disso, muita gente só gosta de trabalhar nisso, né? Porque restauração você acaba também ganhando gorjeta, né? Então é bom, né? Mas assim, não é pra mim, não é pro meu perfil e até agora não é, e eu acho que nunca vai ser. Aí pronto, né? Falaram que eu ia começar tal dia, né? Acho que foi na semana seguinte. E pronto, gente, entrei lá, fui ficando, fiquei 5 anos nessa empresa. Eu entrei, ou seja, em 2017, em março, eu saí em 2022. Tá? Em 2022, em janeiro, tá? Foram quase 5 anos. De início, eu entrei como operadora de produção, que é o que todo mundo entra, ou seja, você entra e você tem a formação lá, que é pra gente montar as paletes, né, que tinham que ser entregues para as lojas, né? Então a gente pegava a palete, via que lojas que estavam pedindo aqueles artigos e distribuía os artigos, né? Todo mundo que entrava lá normalmente ia logo para essa função que era mais assim básica, né? Depois eu acho que de uns 2 anos lá eu fui para recepcionista. Então eu e outras pessoas, né, a gente era responsável por receber as mercadorias, né, receber os caminhões, né, que vinham com as mercadorias, os fornecedores para as lojas. Então, a gente tinha que conferir, né, se estava certa a quantidade, se estava certo aquele produto, se era aquele produto que tinha pedido realmente, né? E depois que a gente fazia essa recepção, aí era entregue para os operadores de execução para eles, né, montarem as paletes para levar para as lojas, tá? Então, essa função que eu tinha de recepcionista era menos braçal, né? Não envolvia assim esforço físico. Eu tinha que ficar assim abaixada, né? Que tinha paletes baixas e tal, mas não era tão esforço físico. Como operador de produção foi assim bem pesado, principalmente de início, porque claro, assim, também tem homens lá, mas assim, mas as mulheres também têm que basicamente fazer as mesmas coisas, então tinha muitas paletes pesadas, coisas pesadas, tipo, com detergente, caixa de lixívia, que vinha, tipo, 3 lixívias juntos, sabe? A gente não ia levava só um artigo de cada, né? A gente levava a caixa completa, sabe? A caixa que vocês veem no mercado? Uma caixa de bolacha e tal. A gente pegava a caixa inteira, né? E colocava na palete. Mas enfim, é isso. Fui pra recepcionista e tal. Aí depois, assim, no final de 2021, no mês de 2021, na verdade, eu resolvi fazer um curso de auxiliar de saúde. Porque eu sempre, assim, eu achava, né? Depois eu explico porque eu achava, né? Que um dia eu iria querer trabalhar na área de saúde. Eu pensei muito na época assim, em fazer enfermagem, tudo. E assim, o curso de auxiliar de saúde na época era mais palpável para mim, digamos assim. Era algo que eu poderia fazer na época, né? A faculdade de enfermagem eu não iria conseguir, né, conciliar com um trabalho assim a full time. Então pronto, comecei a fazer esse curso, era um curso pago, tá? Um centro de formação assim confiável na época, eu vi, pesquisei e tal, né? Foi tipo mais de 1.000 euros para fazer o curso, né? Durou alguns meses. E pronto. E como auxiliar de saúde, a gente pode trabalhar, por exemplo, em hospitais, em clínicas, né? Ou também com apoio domiciliário, né? Tipo, cuidar de idosos e tal, né? No lar. E esse curso também estava incluso um estágio que a gente escolhia, né? O lugar onde a gente queria fazer estágio. Então, o responsável pelo curso via se nesse lugar que a gente escolheu teria vaga. E pronto, eu escolhi lá um hospital que era particular, era menor, e aceitaram o meu estágio, né? Mas eu ainda estava lá na Jerônimo, né? Na Jerônimo Martins, trabalhava lá, né? Full time, 40 minutos de casa, basicamente, sabe? Porque eles iam buscar a gente, mas passava em outras cidades, então assim, demorava mais pra gente chegar, né? Pronto, eu tinha que fazer o estágio junto. Então eu conversei lá, né, no hospital com o responsável, né, por eu fazer o estágio e falei que eu só poderia fazer o estágio de manhã, porque eu entrava pro trabalho, eu saía de casa para trabalhar 1h30. Eu entrava no trabalho só às 3, mas eu saía 1h30. Depois voltava para casa, chegava em casa 1h da manhã. Então eu só poderia fazer de manhã. Aí me ofereceram para eu fazer o estágio das 8 da manhã à 1 da tarde. Pois é, gente. 8 da manhã, 1 da tarde, né? Que dava tipo 5 horas, né? Que era o mínimo que eu poderia fazer por dia. O normal geralmente é 8 horas de estágio, mas eles me deram essa opção, né? E eu agarrei, gente.
Mas assim, como vocês veem, né, eu saía de casa tipo 1h30 para ir trabalhar. Então o que acontecia era que eu saía do estágio e já ia direto lá pro ponto de encontro pra ir pra empresa que eu trabalhava, sabe? Então assim, eu almoçava no caminho, um sanduíche, qualquer coisa. Mal tava dormindo, gente, porque imagina, eu chegava em casa tipo 1 da manhã e no dia seguinte eu tinha que acordar tipo 6h30, né? Porque eu tinha que entrar no hospital às 8, então acordar, né, me arrumar e tal, né? E depois comer com calma, né? Então assim, gente, eu não tava dormindo, basicamente, não tava. E eu sou uma pessoa que eu preciso dormir, sabe? Eu acho que tem gente que se dá bem com dormir pouco. Tem gente que tudo bem, né? Dormir 4 horas, 5 horas, tá bom. 5 horas às vezes é suficiente para certas pessoas. Pra mim não, gente, eu tenho que dormir, tá? Eu tenho que dormir realmente no mínimo 6 horas. No mínimo, tá? 8 horas é perfeito. 7, 8 horas é perfeito, mas no mínimo 6. Então foi uma época assim bem difícil, sabe? Foram tipo 1 mês e meio de estágio junto com o meu trabalho. Vou tomar uma água aqui. Então foi assim 1 mês e meio, né, dessa loucura. E depois eu resolvi sair da empresa que eu estava, né? Porque eu já iria sair, né, para ir para a área que eu estava estudando, né, para a área da saúde. E eu resolvi sair mais cedo do que o normal, mais cedo do que eu planejava, né? Porque assim, o estágio era 3 meses, iria até março. E eu falei, eu não vou aguentar essa rotina. Eu não vou aguentar, eu vou desistir de alguma coisa. Então eu vou desistir do que não é o meu futuro, né? Do que não vai ser o meu futuro, né? Aí pronto, pedi as contas, né? Expliquei pra empresa e tal, a gente fez um acordo e pronto, aí eu saí, né? Depois de uns dias, né? E depois fiquei só com o estágio, gente. Parecia que eu tava de férias, porque pra rotina louca que eu tava, sabe? Fazer só o estágio pra mim tava maravilhoso. Aí tá bom, fiz o estágio, né? Acabei o estágio em março e comecei a tentar procurar nessa área que eu tava, né? Na área da saúde. Tentei até no próprio hospital, né? Que eu fiz o estágio, porque eu tinha gostado, mas não tinham vagas na época. Aí tá. Aí eu fui procurar aonde, né? Em shopping, pra, né, trabalhar em shopping, loja de roupa e tal, loja de sapato, né? Enquanto eu não conseguia na área que eu queria. E consegui um emprego na Natura, aquela loja de roupa. Não é a Natura do Brasil, que a Natura do Brasil é cosmético e tal, né? Não é a Natura do Brasil, é a Natura daqui, da Europa, né? E consegui, gente. Eu amava aquela loja, sabe? Sempre amei. Até hoje eu adoro o estilo e eu gostei muito de trabalhar lá. Gostaram muito de mim também, sabe? Eu tava gostando bastante. Fiquei lá, assim, 1 mês e meio, porque enquanto eu estava lá, me chamaram do hospital onde eu tinha feito estágio para trabalhar lá, ofereceram uma vaga. Não era na mesma área, no mesmo setor onde eu fiz o estágio. Eu fiz o estágio no internamento e essa vaga era para consulta externa, auxiliar ali, né, os médicos, os enfermeiros, os pacientes, né, encaminhar os pacientes e tal, né. E pronto, né, comecei a trabalhar lá, saí da loja, assim, com muita pena, mas comecei, né, a trabalhar no hospital, porque era o que supostamente, né, eu queria, era o que eu queria para minha vida, né, trabalhar na área da saúde. Mas é aquele tipo de coisa, né, gente, tem que, a gente só tá andando no lugar, só fazendo aquilo que a gente sabe o que realmente é. E eu vejo muitas pessoas, né, que fazem faculdade, fazem curso, e depois quando vão para a área de trabalho, ou até quando fazem curso, veem que não é aquilo que eles esperavam, que eles não se dão bem com aquilo, né? Ou até era aquilo que eles esperavam, mas não é para eles, entende? E foi isso que eu vi. Não era para mim a área de saúde, sabe? Eu acho que é porque assim, eu sou uma pessoa muito empática e muito, eu sou sensível, sabe? Eu sou sensível com o sofrimento dos outros. E o ambiente do hospital, né, é um ambiente que eu não sei se eu posso dizer pesado, né? Porque eu acho que não cabe isso, né? É claro, é um ambiente de cura, né? Mas também pode ser pesado, sim. Mas não era só isso, sabe? Era pronto, todo o ambiente de trabalho também. Eu não me dei bem. E na mesma altura eu passei por problemas familiares, também saí de casa e tal, né? Então era uma época que eu tava assim, muito mal, sabe? Eu tive assim um burnout. Tive um burnout de ir trabalhar e começar a chorar lá. Ou chorar assim, acordava e já começava a chorar, porque eu não queria ir trabalhar, eu não queria estar lá, sabe? Eu me sentia muito mal estando lá, muito mal. E eu nunca tinha sentido isso na minha vida, sabe? Nenhum trabalho. Nunca tinha sentido nenhum trabalho. E realmente foi um burnout, sabe? Lá a gente fazia assim turnos de 12 horas. E tem pessoas que gostam, porque assim, você faz turno de 12. Mas depois a gente tinha normalmente mais folgas, né, na semana, né? A gente fazia 3 turnos ou 4 turnos e tinha 3 dias de folga, mas turno de 12 horas acaba com a gente, sabe? Acaba. Enfim, foi um conjunto de coisas, né, que me fez chegar assim nesse ponto. E eu vi que realmente a área de saúde não era pra mim, tá? Não é pra mim. Enfim, aí saí de lá e resolvi experimentar, na época, trabalhar como babysitter, como tipo babá, né? E cuidar de bebês, de crianças na casa dos pais, né? E eu gostei, gente. E eu me inscrevi no site, que o site é Babysits, é uma aplicação, um site, né? Que você se cadastra, você tem que.
É um site seguro, tá? Você tem que colocar lá seus documentos e tudo, né? Então, você é verificado, né, para trabalhar com isso. E eu já tinha experiência, assim, com bebê e tal, né? Cuidava do meu sobrinho. Eu sempre adorei criança, gente. Eu amo criança. Eu tenho um filho hoje em dia, né? Eu consegui, né, cuidar de algumas crianças na época, né? Eu me apeguei a todas elas. E eu gostei muito de fazer isso, sabe? Mas não era nada com contrato. Era um trabalho que, assim, né? Você combinava com os pais, você ia lá na casa deles e tal. E vocês combinavam, assim, um valor a hora, né? É pago a hora. E pronto, né? E você recebia ou no dia, uns dias depois, né? Depende do que você combinou com os pais. Isso aí pode dar até dinheiro, tá, gente? Se você fizer, depende do tanto de horas que você fizer, de quanto você cobrar, tá bom? Ou se você trabalhar só para uma família, e trabalhar, tipo, full time para essa família, né? Então, assim, é algo que pode dar dinheiro sim, mas não era nada formal na época, né? Não era contrato nem nada. E eu gostei disso, sabe? Eu gostei de trabalhar com isso. Eu acho que foi, assim, um alívio para mim depois de trabalhar no hospital, depois de todo o burnout, sabe? De tudo que eu passei. E eu gostei de fazer isso, né? Mas eu com o tempo, comecei a procurar fazer algo mais formal. Eu, na época, resolvi abrir uma loja de roupa na internet, uma loja online. E eu gostei, assim, mas eu vi que era algo bem concorrido na época. E, assim, loja de roupa, gente, você tem que ter estoque, tá? Tem coisas que você trabalha que você tem que ter estoque, não tem como. Você vende uma roupa e você tem que ter tamanho dela, você tem que ter cores, né? Não é como você vender, por exemplo, produto de beleza, né? Pronto, é esse sabonete aqui, é esse rímel, é esse não sei o quê. E pronto, eu vi isso na prática, né? Que não era sustentável para mim na época, né? Tinha que ter um maior investimento para isso, né? Para isso dar certo. E tem muita concorrência já aqui em Portugal em relação a isso. Muitas pessoas abrem loja online porque é o mais fácil, né? Abrir uma loja física gasta mais dinheiro e tal. Mas por ter mais concorrência, né? Você tem que se diferenciar, né? Você tem que, né, ter mais estoque, você tem que. Enfim. É isso. Não deu certo, mas eu não fiquei triste, sabe? Eu gostei de fazer isso. Não foi por pouco tempo. E pronto, aí depois eu quis algo mais formal, né? Quis algo com contrato, né, e tal. E fui procurar no shopping, né? Fui até procurar na loja que eu já tinha trabalhado, né, na Natura, mas na época não estavam precisando. E eu consegui trabalho na Boticário, no grupo Boticário. E eu gostei bastante, gente, gostei bastante de trabalhar lá. Mas era um contrato só de reforço de Natal, então eu trabalhei só no Natal, 2 meses ali. E gostei bastante, também gostaram de mim. E depois era para eu continuar, né? Eles queriam me contratar mesmo para trabalhar lá, depois do Natal. E eu ia trabalhar lá. Mas o que aconteceu, gente, é que eu engravidei. Engravidei, né? Não estava assim à espera, né? Mas foi muito desejado, né? Quando a gente soube. E assim foi uma loucura o começo, sabe? Porque pronto, era uma gestação considerada de risco de início, né? Eu tinha que ficar de repouso. Eu não podia trabalhar, dirigir, sabe? Não podia estar de pé assim tantas horas, né? Então eu não consegui ir, né? Assim, ainda não tinha começado o trabalho, né? Tinham me chamado, né? E tinha combinado que eu ia começar em tal data, mas ainda não tinha começado. Então eu não tinha como, né? Colocar baixa, colocar, né? Nada, né? Eu simplesmente não consegui começar o trabalho, né? Aí tal, engravidei, né? Fiquei, né, de repouso, né? Passei toda a gestação assim, né, e tal, sem trabalhar. E depois, né, mesmo que quando o bebê nasceu, eu me dediquei 100% a ele, né? Fiquei em casa, porque eu tinha essa possibilidade, né? E agradeço muito a Deus e também ao meu companheiro, né? Que nos, né, proporcionou isso. Aí pronto, né? Depois, quando meu bebê já tinha mais de um ano, né? Eu voltei a procurar, né, já aqui no norte, quando eu estava aqui no norte, né. E eu encontrei um trabalho que seria bom, né, que seria mais flexível, né, por conta do meu filho também, né, para eu conseguir ficar um tempo com ele em casa também, né, para ele não ficar só na creche, né, o tempo todo. E eu encontrei o trabalho de promotora, que promotora ela faz, quem promove, né, um produto, né, que então, a gente faz ações, né, por exemplo, de promoção para uma loja, é aniversário da loja, então você tem que estar lá, né, entregando flyer, falando como é que funciona a promoção da loja, né, ou então supermercado para promover um produto, né, um produto novo, ou que não seja novo, né, mas que esteja na promoção e tal. Você tem ali a sua bancadinha e você fica ali, né, dando como degustação também, né, que o cliente, né, degusta, né, o produto, né, acontece muito com cafés, né, e tal. Então eu trabalhei com isso, né, e gostei bastante, mas também não era algo fixo, né, não é fixo, né, porque esse tipo de trabalho é assim, eu participava de alguns grupos, né, e tal, de WhatsApp, no Facebook, eles colocam lá, né, e tal dia a gente precisa de X pessoas para isso, e nós pagamos tanto a hora. Aí você vai lá e se candidata, a empresa diz, olha, você foi escolhido e tal, né, você tem que mandar suas fotos, né, e tal, porque esse trabalho eles exigem, né, que você tenha uma boa apresentação, tá? Então eles pedem fotos, né, e tal. E eu gostei, gente, mas não era algo assim muito fixo, né, e tal. Eu gostei de início porque eu tinha mais flexibilidade, né? Porque a gente sabia, né, que dias que a gente ia trabalhar, né? E então não era
nunca a semana toda, normalmente essas promoções é mais de fim de semana, assim, sabe? Esse trabalho de promotora, né? Que é quando tá mais cheio, né? As lojas, o shopping, o mercado, né? E pronto, gente, eu ainda tô fazendo, assim, esses trabalhos, mas não é tanto, né? Eu parei um pouco, assim, porque o Vicente tem ficado doente e tal, aí tem que cuidar dele. Então, eu pego, assim, geralmente quando eu sei que eu vou poder, né? E conciliando também com o trabalho do Nicolas, né? Pra ele poder ficar com o Vicente quando eu vou fazer isso, né? E, gente, o que que eu mais gostei de fazer aqui? O que que eu mais gostei de trabalhar? Cara, eu gostei de trabalhar em loja. Eu sempre gostei de trabalhar com vendas em loja, né? Gostei também de ser babá, gostei do trabalho de babysitter, gostei bastante. O que eu menos gostei, eu acho que foi mesmo trabalhar na área da saúde. Mas, assim, isso é muito particular. Tem pessoas que trabalham com isso e gostam, tá? Eu, assim, não achei o salário atrativo, nada atrativo. Foi o lugar onde eu menos recebi, sabe? Porque essa função, basicamente, assim, é ordenado base, você não vai receber. Pronto, quando você trabalha numa loja, né, vendendo coisas, ou, enfim, até no call center de vendas, né, você recebe, assim, normalmente uma comissão pelas suas vendas, né? Então isso faz você ter um ânimo a mais para trabalhar, né? Pelo menos para mim, é assim, sabe? De cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua motivação, né? E é bom a gente perceber isso também quando procura um emprego, quais que são as nossas motivações, tá? Mas para mim, assim, esse trabalho não deu, tá? E às vezes é isso, gente. Pronto, eu gastei dinheiro fazendo curso e depois acabei não indo pra área. Fui, mas não gostei. E pronto, foi um dinheiro gasto, mas assim, eu preferi arriscar, eu preferi na época tentar do que depois ficar no e se, sabe? E se eu tivesse feito? E se eu gostasse? E se isso fosse pra mim, sabe? Porque assim, talvez se eu tivesse gostado, eu provavelmente depois teria pensado, né, em fazer enfermagem, né, ir realmente pra essa área, né, porque eu sempre quis fazer enfermagem, né? Mas foi bom, porque aí eu vi que realmente não foi e eu não fiquei no e se, né? Porque é muito chato a gente ficar nisso, gente. Os anos vão passando e a gente fica no e se eu tivesse feito, e se eu tivesse me esforçado, e se eu tivesse falado, sabe? Enfim, né? Tô aqui, né, filosofando, mas vocês entenderam, né? O que eu quero dizer com isso, assim, é que é bom a gente, cara, se você acha que você gosta de alguma coisa, faça, sabe? Ou se você não tem certeza, fale com pessoas que trabalham na área, veja como é que é a rotina, né, de trabalho, né? E arrisque, sabe? Arrisque. Pode ser que você não goste, mas pode ser que você goste, tá? Se você não gosta de estar no trabalho, tente mudar, sabe? Claro que às vezes, quando a gente chega aqui, né, em Portugal, a gente aceita, a gente tem que ir para onde a gente consegue ir, né? Para onde vai pagar, para onde tem emprego na hora. E provavelmente, né, normalmente o primeiro emprego não é o que a gente vai ficar, o que vai gostar, sabe? Pode acontecer de ser, mas muitas vezes não é. Eu, assim, algo que eu não trabalhei aqui, que é muito comum, é em fábricas, né? Aqui no norte, principalmente, tem muitas fábricas. No Algarve não é o forte, no Algarve é mesmo trabalho de turismo, né, ligado ao turismo, né, restauração, hotelaria e tal, né. E aqui no norte tem, assim, muitas fábricas. Também é um trabalho pesado, claro que depende da fábrica, do que você vai fazer, né, do setor que você tá. Mas, no geral, são trabalhos pesados, tá, principalmente para mulher, né. Mas muitas pessoas trabalham nisso, né, logo que chegam, porque fábrica contrata muito, né. E tem muita rotatividade, sabe? É uma área que tem muita rotatividade de trabalhadores. Normalmente pro turno da madrugada, né, da noite, é o que as pessoas não querem fazer, né? Principalmente quem tem família. Então, geralmente é o que tem mais vaga sempre, né? Que é tipo das 3 à meia-noite, ou da meia-noite às 8 da manhã, sabe? Esses turnos assim. Bom, gente, então é isso. Eu acho que ficou bem explicado o vídeo, tá? Eu acho que ficou um pouco longo até. Mas pronto, quis compartilhar aqui a minha experiência profissional, né? Porque eu acho que eu nunca compartilhei isso aqui. E acho legal as pessoas também terem uma base, né, que empregos, né, que há aqui, né, o que as pessoas fazem e tal, né. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já dá o like no vídeo, que me ajuda bastante. E também se inscreve no canal, que eu aqui coloco bastante conteúdo sobre a vida em Portugal, né, minha rotina, vlogs também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!